do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para a gente estudar a nossa segunda lição do trimestre. Lembrando, esse trimestre nós estamos estudando mordomia cristã. Já tivemos a nossa primeira aula na semana passada e hoje nós estaremos estudando a nossa segunda lição. Vamos orar para que Deus possa nos conceder uma aula abençoada, edificante e que possa servir de grande aprendizado a todos nós. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome pela oportunidade que temos de aprender na escola bíblica dominical. Hoje, Senhor, essa transmissão de forma online, que os Teus filhos, os Teus servos possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, que o Senhor nos conceda sabedoria, inteligência espiritual para discernirmos a Tua vontade e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Meus irmãos, na nossa lição de hoje, é a lição de número 2, o título é A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. O texto áureo da nossa lição, ele está no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 25, e diz assim: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. A verdade aplicada da nossa lição diz assim: devemos adorar ao Senhor com cânticos, com os nossos bens, com um viver coerente com a vontade de Deus. E os objetivos da lição são saber que Deus deve ser adorado. Segundo objetivo, identificar o que afeta nossa adoração a Deus. Terceiro objetivo, ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. Bom, a nossa introdução diz assim: Moisés se negou a deixar os animais no Egito. Essa atitude remete o posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração e louvor a Deus. Bom, vamos primeiro fazer um pano de fundo do que a nossa lição de hoje ela está tratando. O pano de fundo da nossa lição de hoje, ela traz como registro o livro do Êxodo. Nós temos aqui 3 personagens principais que ao longo da lição nós vamos estar discorrendo acerca deles. Nós temos Moisés, nós temos Faraó e nós temos um outro personagem também que vai ser mencionado na nossa lição, Satanás. Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando acerca da mordomia cristã. E aí, ser mordomo, só para lembrar os irmãos, é cuidar, é administrar algo que não é seu. E um outro ponto importante para nós lembrarmos é que nós temos como princípio básico, o princípio inicial da mordomia cristã, que é a ideia de que tudo vem de Deus para cada um de nós administrarmos com inteligência e com sabedoria. É neste viés que a nossa lição de hoje ela quer nos levar. Na narrativa da história, nós vamos deparar quando Moisés ele vai até a Faraó e ele fala que Faraó deixasse o povo de Israel ir para celebrar ao Senhor uma festa no deserto. Faraó, ele não contente com o pedido de Moisés, ele dá a ele alguns tipos de propostas que nós vamos ao longo da lição analisar e entendemos claramente que essas propostas elas são armadilhas de Satanás para o povo de Israel. Então, fizemos um pano de fundo na nossa lição, vamos entrar na nossa lição. O tópico de número 1, ele vai falar da adoração a Deus. E aí ele diz assim, olha, Moisés, adorar
é obedecer ao primeiro e principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, todos somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo no deserto. Mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosas. Bom, o tópico de número 1, ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro vai falar de Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. E aí ele começa dizendo para nós assim: Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com coração sincero. Moisés foi enviado por Deus a Faraó, o soberano mandatário do Egito, que deveria deixar que os israelitas fossem ao deserto adorá-lo. Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração. Bom, o primeiro ponto que eu quero desenvolver aqui com os irmãos é quando ele começa dizendo para nós que Deus escolhe Moisés para liderar o seu povo. E Moisés tinha uma missão: tirar aquele povo do Egito e os conduzir à terra prometida. Irmãos, quem escolhe é Deus, quem separa é Deus, quem confia a alguém a missão é Deus, e Deus não erra nas suas escolhas. A missão divina que Moisés recebeu era não somente livrar Israel, livrar o povo de Israel fisicamente, mas inclusive ensinar a eles a ser livre espiritualmente também. Uma vez que nós podemos entender também que apesar de Israel ter se tornado escravo no Egito, nós também conseguimos observar que Deus tinha abençoado esse povo, Deus tinha prosperado eles, e Israel também tinha posse de gados, de animais. Depois, na nossa lição, ele também vai nos apresentar que Moisés, ele está nesse ponto a ensinar que o deserto também é lugar de adoração, quando ele solicita a Faraó liberar Israel, para que Israel celebrasse uma festa ao Senhor lá no deserto. Êxodo 5,13 diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Olha, meus irmãos, em alguns pontos da Bíblia nós vamos ver o deserto sendo apontado como um lugar de encontro com Deus. Apesar do deserto ser um lugar árido, solitário, aparentemente até inóspito, segundo o que as Escrituras nos apresentam, muitas vezes também nós comparamos o deserto com um lugar até de provação, e ele é lugar de tentação, ele é. Jesus, inclusive, depois de ser batizado no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e depois ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E aí, quando nós pensamos nisso, parece que isso nos causa medo, assombro, pavor.
Mas deserto também é lugar de aperfeiçoamento, é lugar de amadurecimento, é lugar de crescimento espiritual. E a gente coloca aqui uma vírgula porque a gente vai encontrar tantos outros adjetivos para o deserto na vida do crente. Mas o deserto também é lugar de transformação, de intimidade com Deus. Você quer ver uma coisa? Já que nós estamos começando a falar como Moisés aí, esse mediador, né, da adoração de Deus a Deus no deserto, Deus chamou Moisés, por exemplo, lá no Monte Horebe. Foi ali que ele teve um encontro profundo com Deus e recebeu sua missão. Ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, o seu sogro, no deserto em Midian. E quando ele vai levar o rebanho atrás do deserto, ele chega próximo ao monte de Deus, quando Moisés é atraído por uma visão, uma sarça pegando, um arbusto que estava pegando fogo ali no deserto. Moisés olhou para aquela sarça, ela ardia e o fogo não conseguia consumir aquele arbusto, e Moisés ele é atraído por essa visão, quando no meio daquela sarça a voz de Deus ela brada a Moisés. Deus tinha uma missão para entregar a Moisés, e foi no deserto que Deus vai revelar esta missão a Moisés. Nós vamos também poder ver, após o êxodo, né? O povo de Israel, por exemplo, ele ficou 40 anos no deserto. Irmão, 40 anos. Esse período foi um período difícil, mas foi um tempo que Deus se revelou àquele povo. Deus ensinou, Deus moldou o caráter daquele povo naquele processo do deserto. Nós concluímos essa primeira parte do 1.1 aqui, que deserto pode ser um lugar árido, solitário, inóspito, mas também é lugar de tratamento de Deus. Deserto faz parte da faculdade divina, no preparo, né? No projeto, no processo para o projeto que Deus tem estabelecido com cada servo ou serva seu. No 1.2, o título é A Adoração após a Vitória. E diz assim, olha: quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam dançou com as outras mulheres em louvor ao Senhor. Naquele dia, o deserto se transformou num lugar de celebração. Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldades. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Bom, aqui nesse ponto, ele vai relatar para nós que, enfim, o povo sai das garras de Faraó, entra um deserto adentro, porém, sair do Egito, entrar no deserto, é o início de uma grande vitória. Mas isso não quer dizer que só vão ser flores, mar de rosas. Também continua sendo um processo de muitas surpresas. Há desafios a serem enfrentados, afinal, estavam entrando no deserto. E é isso que esse subtópico vai relatar para nós. Depois de abrir o Mar Vermelho, libertar Israel das garras de Faraó, Deus abre o mar, Israel passa em seco, o mesmo mar que Deus abriu e fez o povo passar em seco, Deus afogou o exército de Faraó com os seus cavaleiros. Irmão, Miriam, quando vê todo aquele mover de Deus,
o grande livramento que o Senhor tinha concedido ao seu povo, ela passa a mão no tamboril e ela lidera as mulheres com louvor, com dança. O texto bíblico em capítulo 15, versículo 20 e 21 de Êxodo, diz assim que Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças, e Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Irmãos, era momento de celebração, e isto era visível, porque o poder de Deus tinha se manifestado, trazendo livramento e derrotando os inimigos naquele momento. Miriam estava levantando um louvor de gratidão após uma grande vitória. Eu penso que aqui a gente merece uma reflexão muito interessante. Irmão, Deus merece ser celebrado. Deus merece nossa adoração após os seus livramentos, suas vitórias, suas bênçãos concedidas ao seu povo. Após a vitória, nós devemos celebrar, mas eu também quero refletir com os irmãos que após a vitória é um pouco mais fácil. O coração está pulsando de alegria, o coração está regozijando de vitória, e nós não vamos em momento nenhum criticar ou difamar a atitude de Miriam. Nós precisamos celebrar a Deus e comemorar as muitas e grandes vitórias que o Senhor tem concedido. Mas eu quero convidar você para uma reflexão. Nosso maior desafio está adorar a Deus antes ou no meio da luta. Nesse momento, o coração ele é mais testado. Adorar a Deus antes do milagre é sinal de uma fé madura. E vamos ver alguns exemplos bíblicos. Nós temos o primeiro exemplo bíblico, por exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam fazendo a obra, estavam cumprindo a missão que Deus havia entregado, mas levantou o ódio, levantou-se contra eles os magistrados daquela cidade, prenderam Paulo e Silas. Eles estavam presos, feridos, mas mesmo assim, no meio do processo da luta, Paulo e Silas abriram a boca para adorar a Deus na prisão antes de serem libertados, ou seja, sem saber como Deus resolveria essa situação. Ah, meu irmão, nós estamos glorificando a Deus pela atitude de Miriam, e Miriam não fez errado, mas nós estamos também aproveitando a oportunidade para te dizer: adore ao Senhor no meio da luta também. Adore ao Senhor antes da luta chegar, durante a luta, e depois continue celebrando ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Abraão também. Abraão pega Isaac, Abraão pega o material para o sacrifício e vai sacrificar ao Senhor. Olha que coisa interessante. Isaac pergunta, naquele processo todo, Isaac está querendo saber: meu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão sabia, o Deus provedor estava conduzindo eles. Num determinado ponto, Abraão diz assim para os moços, assim: olha, fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão estava querendo dizer o seguinte: a minha adoração não vai começar lá, a minha adoração já começou aqui. Eu já estou com o coração de adorador. O coração do verdadeiro adorador, ele é um coração grato, ele é um coração entregue, ele é um coração inteiro para Deus. Nós aprendemos aqui que adorar após a vitória é sinal de gratidão. Adorar antes da vitória é sinal de uma fé madura, inabalável.
Adorar durante o processo é sinal de confiança que quem te inseriu no meio do deserto, ele também garante que o deserto tem um tempo demarcado para terminar, como também teve o tempo de começar na vida do cristão. Então nós aprendemos aqui que nos 3 pontos as adorações elas são válidas, mas quanto mais aprendemos a adorar em qualquer fase, mais íntimo, mais profundo se torna nosso relacionamento com Deus. 1.3, ele vai falar da razão da adoração a Deus. A palavra porque nos versículos 1 e 19 de Êxodo 15 nos apresenta a razão de Deus estar sendo louvado pelo seu povo que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão e travessia a pé seco pelo meio do mar. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas ao Egito. Faraó, seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Essa realidade nos exorta a não desprender das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. Bom, aqui a gente também vai conseguir extrair, porque Êxodo capítulo 19 vai nos apresentar a razão da adoração a Deus, fundamentada principalmente em quem Deus é, e depois no que Ele fez pelo seu povo. Nós conseguimos extrair aqui alguns pontos. Primeiro, Deus libertou o seu povo com amor e com poder, meus irmãos. Deus estava lembrando o povo. Foi Ele quem os libertou do Egito com cuidado através do seu grande poder. Segundo, Deus está chamando a atenção do povo para uma aliança viva e santa. Deus está convidando o povo a viver uma aliança com Ele como um povo exclusivo, consagrado. Terceiro, Deus está mostrando que Ele é santo, majestoso, digno de toda reverência. Por quê? Porque ao descer do Monte Sinai, Deus ali ele vai se manifestar com trovões, fumaça, fogo, com som de trombeta, mostrando que a adoração, ela não é só intimidade, mas ela também faz parte a reverência. Deus é santo e ele deve ser adorado com temor e com respeito. Olha que interessante. Bom, então, vamos no nosso tópico de número 2. O título é Servindo a Deus com os nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Êxodo 10, 24. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem seus bens no Egito. E aí, o tópico de número 2 também vai ser dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico que nós vamos analisar é o 2.1, que tem como título Adoração Parcial. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser, todas as dimensões da nossa existência, bens, vida, família, trabalho. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Faraó propôs que eles levassem as mulheres, as crianças,
mas deixassem o gado e as ovelhas. Moisés, porém, o contestou de maneira firme, pois sem seus rebanhos não haveria sacrifícios, ou seja, não haveria entrega total ao Senhor. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Bom, nesse ponto, ele está falando aqui conosco acerca da adoração parcial. Eu quero começar com a referência bíblica de Êxodo, capítulo 10, versículo 24, quando Faraó chama Moisés e diz: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão convosco também as vossas crianças, que é a mesma leitura que nós fizemos na introdução do tópico de número 1. Essa foi a resposta ao pedido de Moisés de deixar o povo ir, o povo adorar a Deus no deserto. Moisés negou, os animais não. Os animais, Moisés entendia que os animais seriam um elemento importantíssimo para o culto nos sacrifícios a Deus. A resposta de Moisés a Faraó, nos versículos seguintes, foi esta: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Nosso gado também há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, Moisés entendia que para que a adoração ao Senhor ela fosse uma adoração completa, ele também precisava dos animais. Ele também não sabia quais seriam os requisitos exatos do culto, então ele precisava levar tudo. Irmãos, a atitude da resposta de Moisés mostra para nós a firmeza do homem de Deus diante de Faraó. A libertação deveria ser total, sem restrições. Nossa adoração, ela precisa ser em tempo integral, envolver todo o nosso ser integralmente. Nós também, irmãos, corremos o risco de entregar uma adoração mecânica, parcial, ou seja, pela metade, não total. E aí, eu me lembrei de Davi, quando ele enumera o povo. Deus não se agrada da atitude de Davi, e o capitão do exército, Joabe, ele recebe a ordem de Davi de enumerar o povo, traz o resultado, e quando ele chega com o resultado, a Bíblia diz assim, que isso pesou o coração de Davi, e Davi falou assim: olha, muito pequei contra o Senhor. Irmão, para tentar aplacar a ira de Deus nesse sentido, o profeta Gade veio e fez a Davi 3 ofertas. 7 anos de fome sobre a terra, ou que 3 meses fuja dos seus inimigos, ou que por 3 dias haja peste na terra. E Davi disse assim: eu caí na mão dos homens? Não. Caia eu nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque ele sabia e entendia que Deus, ele é um Deus misericordioso. Irmãos, a Bíblia fala para nós assim, que Davi correu para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que o Senhor se aplacasse da ira contra o seu povo. E é interessante que nisto, quando ele vai até Araúna com o objetivo de comprar uma eira, Araúna, quando vê que é Davi, Araúna disse assim: não, meu senhor, tudo que eu tenho aqui é teu.
o senhor pode chegar, fazer sua oferta. Araúna disponibilizou Davi com muita tranquilidade, mas Davi sabia que ele não podia também levar a Deus uma oferta, um sacrifício que não tivesse nenhum custo para ele, né? E aí, o que ele fez? Ele disse assim a Araúna: não, por certo eu te comprarei, porque eu não oferecerei nada ao Senhor meu Deus que não me custe nada. Irmão, nós precisamos parar aqui e meditar como que está a nossa adoração. Será que a nossa adoração ela está sendo parcial? Será que nós adoramos em alguns pontos de áreas da nossa vida? Ou nós estamos fazendo a nossa adoração ser inteira, ser completa, ser de coração? Que Deus nos livre e guarde e que nós tenhamos o mesmo sentimento que Davi teve. Eu não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe, precisa ter um custo. Nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas querendo servir ao Senhor, querendo buscar ao Senhor, querendo trilhar os caminhos do Senhor, mas não estão dispostos a também renunciar, a também perder alguma coisa, para que possa também oferecer isto como gratidão, como símbolo de reconhecimento do tanto que receberam de Deus a seu favor. E aí nós vamos para mais 2 subtópicos, e eu quero fazer questão de lê-los em conjunto, porque ambos têm uma certa semelhança. A gente vai conseguir aqui extrair um comentário só dentro da nossa lição. O subtópico 2.2, ele fala os bens como expressão de adoração. Moisés confrontou Faraó. Diante das 10 pragas, o monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na 4ª e última praga, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração no deserto seria afetada e o culto ao Senhor ficaria comprometido. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza, de todo o coração, com todos os nossos recursos, que são apenas um meio de expressar adoração e louvor. E o subtópico 2.3, que eu vou estar lendo junto: honrando a Deus com os nossos bens. Se o primeiro falou dos bens como expressão de adoração, o segundo fala da honra a Deus com os nossos bens. O verbo honrar remete venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhe dar honra. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. O reino de Deus trabalha por princípios como o seguinte: aqueles que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de número 30. Bom, nesse ponto, eu quero pegar aqui uma referência bíblica de 1 Coríntios 29, versículos 13 e 14, e diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos.
Davi está aqui expressando gratidão, expressando louvor, mencionando que Israel estava contribuindo generosamente para a construção do templo com os seus bens como expressão de adoração. E ele menciona: Senhor, tudo pertence a ti. Irmão, Deus é dono de tudo, e que o que é ofertado é uma devolução daquilo que já é dele. Tudo aquilo que nós ofertamos, nós estamos devolvendo. Isso também faz parte como um princípio da mordomia. Nós devolvemos uma parte daquilo que Deus nos deu, confiando em nossas mãos como bons mordomos. E aqui nós podemos extrair: servir a Deus, irmão, é privilégio, não vem de nós. É a graça que Deus nos concede. Isso nos mostra que o verdadeiro culto, ele também reconhece a grandeza de Deus e a nossa total dependência, né? Nós podemos ver lá em Provérbios 3, diz assim, olha: honra o Senhor com a tua fazenda, as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Lá em Êxodo 35, 22, diz assim, olha: vinham homens, mulheres, dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Está descrevendo para nós a oferta voluntária do povo quando se tratou da construção do tabernáculo, aquela tenda móvel que era usada como lugar de adoração no deserto. E ali nesse texto nós vemos algumas lições importantíssimas e poderosas para nós. Primeira lição: a disposição de coração do povo. Está destacando que Deus está valorizando a atitude do coração muito mais do que a própria oferta dita. Ele se agrada de quem dá com alegria e não de quem faz com obrigação. Jesus se agradou, irmão, da oferta daquela viúva pobre, e tinha muita gente deitando ali, muitas e grandes ofertas, mas a viúva pobre, ela atraiu, ela chamou a atenção de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto: os homens e as mulheres também participavam, mostrando para nós que todos temos um papel fundamental no serviço ao Senhor. Outro ponto importante: eles ofereciam daquilo que eles tinham de mais valioso. Olha, o povo trazia joias de ouro, objetos valiosos, objetos pessoais. Adorar a Deus, irmãos, é isto. Adorar a Deus envolve também renúncia e entrega do que temos de mais precioso, porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Olha, nós concluímos esse ponto aqui do tópico 2 com a seguinte pergunta: como que nós estamos ofertando? Mais que oferta em dinheiro ou dízimos, que também é ordenança bíblica, que também é mandamento do Senhor para a sua igreja, os nossos bens nós também precisamos cuidar, zelar, entregar ao Senhor como um bem a nós confiado, visando aí o princípio, mais um princípio da mordomia cristã. Deus seja louvado por mais esse tópico, né? Bom, e aí a gente chegou aqui no nosso tópico de número 3, servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás, diferentemente de Adão e Eva,
que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé e não desistiu de servir ao Senhor com o melhor que possuía. Olha só, o tópico de número 3, ele dividiu em 3 subtópicos. O primeiro, 3.1, ele fala: Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. O segundo, ele fala, 3.2, ofertando o melhor ao Senhor. O terceiro, não permita que Satanás roube a sua adoração. Como nós estávamos falando agora de honrar, de adorar ao Senhor com os nossos bens, a nossa adoração também nesse sentido, nós vamos fazer uma inversão aqui e vamos aplicar primeiro o 3.2. Depois nós juntamos o 3.1 e o 3.3, que vai estar dando sequência dentro do mesmo raciocínio. 3.2, ofertando o melhor ao Senhor. Servir ao Senhor é ofertar com liberalidade. Moisés não abriu mão dos animais que seriam usados para adorar ao Senhor em forma de sacrifício pelo perdão dos pecados. Quando analisamos o livro de Levítico, pastor Fernando Alves comentou: toda oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos e domésticos. E as características dos animais limpos são as unhas fendidas e a ruminação dos alimentos. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, cuja morte na cruz efetuou o sacrifício definitivo. Já que nós falamos um pouquinho da honra ao Senhor com os bens, da adoração ao Senhor através dos nossos bens, eu quero aproveitar um pouquinho para falar dentro desta explicação que o comentarista começou a expor aqui nesse subtópico 3.2, falando aí do sacrifício levítico. Bom, Hebreus 9:22 diz assim para nós: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, o que o comentarista está tentando explicar aqui para nós, quando nós olhamos para o tempo da lei, o pecado era algo tão terrível que para se alcançar o perdão, alguém tinha que pagar um preço. Sem o sacrifício expiador, não havia o perdão de Deus, não alcançava o perdão de Deus. Então, era necessário a oferta de algum sacrifício a Deus como forma de expiação desses pecados. Esse sacrifício do Antigo Testamento, uma coisa interessante para nós, que ele era um sacrifício provisório. Ofertava um animal no altar e o sangue, ou seja, a vida ali desse animal, ele encobria os pecados. Para vocês terem uma ideia, Levítico 17:11 até nos esclarece melhor acerca desse sangue, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, muitas vezes era necessário se fazer um tipo de sacrifício de animais pelo pecado do povo. Ou seja, o sumo sacerdote a cada ano entrava no santuário para a realização desse sacrifício. Irmão, esse sacrifício da antiga aliança, do Antigo Testamento, ele apontava para Cristo
e para a nova aliança que Cristo faria com o ser humano. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é esse sacrifício, ele se ofereceu como um único sacrifício, se entregando à morte de cruz. Na velha aliança, todo ano, o animal tinha que ser sacrificado, o sangue tinha que ser derramado para a expiação do pecado. Na nova aliança, Cristo, ele é esse único sacrifício que, ao se entregar na morte de cruz, ele o fez pelo pecado de toda a humanidade. Então, o sangue de Cristo, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo de uma forma definitiva. Assim, na nova aliança, nós conseguimos concluir que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, eles têm automaticamente os seus pecados perdoados e eles podem, através disso, adquirir, alcançar aí a salvação. O que ele quer explicar dentro disso? A importância que os animais tinham para Israel naquela velha aliança. Podemos até entender, inclusive, que não somente para sacrifícios, mas inclusive eles também tinham os animais, alguns tipos de animais, como forma de sustento deles também. Bom, e aí agora a gente vai unificar os outros dois subtópicos, 3.1 e o 3.3. 3.1 ele fala: Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés: nenhuma unha ficará no Egito. Satanás, modelado em Faraó, não mudou suas estratégias em relação ao povo de Deus. Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia em tentação. O inimigo recorre a infidelidades e propostas sedutoras para nos desviar da verdadeira adoração. Mas Deus nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o 3.1 e o 3.3 ele diz assim: não permita que Satanás roube sua adoração. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às investidas de Satanás para nos enganar, tanto quanto ao que é certo, quanto ao que é errado. Quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. Para nos desviar da verdadeira adoração, ele nos leva a empenhar nossos bens e finanças em coisas que parecem inofensivas. Degustar uma bebida alcoólica, fumar um cigarro, usar drogas ou assistir até um filme pornográfico só uma vez não faz mal. Satanás busca impedir a verdadeira adoração com propostas que espiritualmente podem ser fatais. Olha só, eu quero falar sobre essas propostas divididas, um pouquinho de cada uma delas, para a gente poder sintetizar esses dois subtópicos. A primeira proposta de Satanás, de Faraó, Satanás através de Faraó para Moisés, está no capítulo 8, versículo 25, diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Irmãos, a proposta parecia até ser uma proposta boa, mas dentro dessa proposta era para eles ficarem por aí, ali mesmo, levantar altares naquela terra mesmo. Hoje, irmãos, essa proposta ela continua sendo feita. Muitos até acreditam que podem servir a Deus, mas continuar na vida escrava do pecado, com práticas pecaminosas,
escusas, às escondidas, mas continuam lá, adorando e dizendo que estão servindo a Deus. Até tornam membro de igreja, mas continuam com vínculos com o mundo, e não tem como. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, hoje, Satanás ainda continua fazendo essa proposta como uma oferta para muitos crentes dentro da igreja no nosso tempo de hoje. Na sua segunda tentativa, Faraó disse assim, lá no capítulo 8, versículo 28, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Irmão, essa proposta é uma proposta muito perigosa. Eles iam poder sair, mas a proposta de Faraó era esta: indo, não vá muito longe. Hoje, nos nossos dias, nós também estamos vendo essa proposta sendo feita a muitos dentro do nosso tempo, né? Deus está convidando, venha, mergulha, conheça um pouco mais na intimidade, adentre um pouco mais dentro desse processo de conhecimento de Deus, porque Deus tem muito mais a se revelar, mas muitas pessoas estão dando ouvidos às propostas de Satanás do nosso tempo, dizendo assim: vá, mas não vá muito longe, vá, adore ao Senhor, não tem problema nenhum, você pode cultuar no culto, você pode participar do grupo de louvor, mas não vá muito longe, continue bem próximo, quando quiser, você está aqui do lado de dentro também, você continua no Egito também. Se eles aceitassem, eles estariam servindo a Deus, mas teriam a oportunidade de voltar ao Egito quando tivessem alguma saudade. Ah, meu irmão, que perigo! Essa proposta é um perigo nos nossos tempos de hoje. Tem muita gente que está tendo saudade daquilo que vivia. Está lembrado de quando Israel chegou no meio do deserto e eles começaram a sentir saudade? Eles disseram assim para Moisés, assim: olha, lá no Egito pelo menos, nós estamos com saudade dos pepinos, das cebolas, dos porros. Lá nós tínhamos sepultura para enterrar os nossos mortos. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento. Esta é uma proposta de Satanás. Vá, mas não vá tão longe. Que nada, isso que a igreja está te pedindo, que o líder está cobrando, que o pastor está exigindo, é muito. Você não pode ir tão longe. Irmão, cuidado com as propostas de Satanás no nosso tempo de hoje, que estão camufladas com a ideia de que você não pode chegar tão longe, de que você não precisa de ir tão longe, de que você não precisa cultuar sempre. Você pode ir na igreja de vez em quando, uma vez ou outra, acompanhar online. Irmão, Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Terceira proposta está lá no capítulo 10, versículos 10 e 11. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face, não será assim. Andai agora vós, varões, servi ao Senhor, porque isso é o que vós pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Ele está propondo levar o povo, mas ele está propondo deixar as crianças e os jovens. Você vê que na segunda proposta,
Faraó ainda disse assim: olha, ora por mim lá. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós. Aqui ele está propondo isto: deixa os jovens, deixa as crianças. Essa é uma proposta muito perigosa, irmão. As crianças e os jovens, elas precisam, ou melhor, elas dependem das instruções dos mais experientes. Faraó está com essa proposta, tentando propor o seguinte: se eu colocar uma parede de divisão entre a influência que os mais experientes podem trazer para os jovens e as crianças, haverá uma próxima geração que não entenderá e não saberá do que é verdadeiramente servir ao Senhor. Os legados são passados pelas gerações. O legado de servir, de reverenciar ao Senhor, estaria em falta no meio dos jovens e das crianças. E hoje ainda é assim. Muitos não percebem. Satanás continua tentando enganar, dando ideias novas, colocando na mente dos mais novos que eles não precisam dos mais antigos. Oh, meu irmão, a ideia de Satanás é separar essas duas gerações, mostrar para elas que elas não precisam caminhar juntos, elas precisam andar em sentidos opostos. Afinal de contas, a mente de ambas gerações não é mais a mesma. Deus tenha misericórdia de nós. O jovem tem a força, mas o ancião tem a experiência, a sabedoria. As duas coisas precisam caminhar em conjunto para que o legado, para que a obra continue avançando também. E aqui a gente fecha com a quarta proposta, Êxodo capítulo 10, versículos 24 e 26. Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas. As crianças podem ir com vocês também. Moisés disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele vamos tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nós já falamos sobre esta proposta em alguns pontos da nossa lição. E sem os gados e sem os animais era não ter como oferecer sacrifício a Deus de maneira completa. Nós vemos que Satanás não desistiu na primeira investida. Ele tentou a segunda, ele tentou a terceira, ele tentou a quarta. E nós aprendemos aqui que para isto nós precisamos de vigilância, de discernimento, para nós não cedermos às propostas do adversário. Para todas essas tentativas, a resposta de Moisés foi não, foi firme. Eu e você precisamos ser firmes também. Nós aprendemos que não se negocia com o mundo os termos do nosso culto a Deus, da nossa adoração a Deus. Faraó aqui está representando Satanás, o sistema mundano que tenta limitar a nossa entrega a Deus. Hoje, Satanás usa, como Faraó usou ali, algumas estratégias, tentações, propostas sedutoras para nos fazer desviar da verdadeira adoração. A reação de Moisés nos inspira a viver uma fé verdadeira, íntegra, que não abra concessões, que não se divida e que seja uma fé que entregue totalmente.
Deus não quer uma parte de nós, Ele quer tudo. Ele quer nossa vida, Ele quer nossa casa, Ele quer nossos recursos, Ele quer nosso coração, Ele quer nossa família. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que nesta manhã está assistindo ou em outro horário esta aula dominical e está lembrando de alguma área que Satanás está fazendo de tudo para tentar roubar, para tentar te impedir de comparecer diante de Deus com uma adoração completa e verdadeira. Eu convido você a declarar: não, nenhuma unha nossa ficará, nenhuma unha nossa Satanás e seu sistema mundano levará. Tudo, nós, nossa casa, nossa vida, nosso ser, nossa família, nosso lar, nossos bens, nós ofereceremos integralmente ao Senhor. Receba nesta manhã, receba neste momento a autoridade de Deus para declarar que Satanás não vai conseguir atingir para roubar parcialmente ou totalmente a sua verdadeira adoração ao Senhor. Conclusão: é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração de bens que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Deus em Cristo nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula dominical. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graça por esta aula dominical, pela vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando ou que posteriormente vai assistir essa aula. Que ele possa alcançar graça em Ti, que ele possa ter firmeza, posicionamento para não corresponder com as propostas de Satanás, mas responder com firmeza: não, nós e tudo que temos pertence ao nosso Senhor. Guarda-nos, protege-nos, blinda-nos, Senhor Deus e Pai, para que não venhamos ser presa fácil do nosso adversário. Que o Senhor possa abençoar a cada um e conceder um dia ricamente abençoado. Meus irmãos, chegamos aqui ao final. Deus em Cristo vos abençoe. Um excelente domingo para todos nós. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.